Eu, Cássia Maiara, estou aqui para fazer a apresentação do Seminário de História e Filosofia da Educação, que trata sobre o pensamento pedagógico brasileiro, e também vamos tratar sobre Paulo Freire e a sua filosofia e concepções. Nesta manhã, nós teremos a participação de alguns teóricos como Beatriz Lima, Poliana, John Leal e Flávio Viveiros. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denilson, eu estou cursando Ciências Biológicas pela UFLA, Universidade Federal do Maranhão. Eu e o grupo estamos apresentando um trabalho, um seminário, cujo nosso tema é Filosofia, História da Educação. O pensamento pedagógico brasileiro, ele começa a ter autonomia apenas com o desenvolvimento da teoria Escola Nova. Foi graças ao pensamento iluminista trazido da Europa por intelectuais de formações laicas, positivista e liberal que a teoria da educação brasileira pôde dar alguns passos, embora hoje ainda está muito tímido. No Brasil, Rui Barbosa foi quem introduziu as ideias da Escola Nova, no ano de 1882, destacaram especialmente após a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo. O manifesto surgiu em uma época de conflitos entre os adeptos da escola renovada e os católicos conservadores, que tinham um monopólio da educação elitista e tradicional. O teórico Flávio Viveiros também irá ter uma parcela de contribuição nesta manhã. Ele irá tratar sobre o pensamento pedagógico brasileiro, o movimento anarquista e a outra parte da biografia de Paulo Freire. Filosofia e História da Educação. Pensamento pedagógico brasileiro. No Brasil, Rui Barbosa foi quem introduziu as ideias da Escola Nova em 1882. Destacaram, especialmente após a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo. O manifesto surgiu em uma época de conflito entre os adeptos da escola renovada e os católicos conservadores, que detinham o monopólio da educação elitista e tradicional. Movimento anarquista. O movimento anarquista europeu e seu pensamento pedagógico libertário também tiveram representações aqui no Brasil. Acreditavam que a revolução social desejada só seria possível com a transformação da consciência e a mentalidade das pessoas, o que deveria ter início no processo educacional. A participação da teórica Beatriz Lima, que irá tratar sobre a Escola Nova, a filosofia de Paulo Freire e uma parte da biografia de Paulo Freire. Bom dia, meu nome é Beatriz Lima, sou de Genipapo das Vieiras. Vou apresentar um pouco sobre a Escola Nova. Na década de 1930, o movimento que influenciou significativamente o pensamento pedagógico brasileiro foi a Escola Nova, fonte do ideário presente no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, que, unidos à fundação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, INEP, em 1938, e a publicação da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, em 1944, foram grandes acontecimentos para o desenvolvimento da teoria educacional no Brasil. Os principais teóricos deste período foram Fernando de Azevedo, Anísio Espínola Teixeira, Lourenço Filho, Roque Spencer Maciel de Barros. Falar com a nossa teórica Poliana Rodrigues, que irá tratar sobre as vertentes de pensamento educacional, sobre uma parte da biografia de Paulo Freire e as principais obras de Paulo Freire. Rodrigues, da cidade de Fernando Falcão, e vou falar um pouco sobre as vertentes do pensamento educacional. Sobre as principais vertentes do sistema educacional desenvolvido nestas últimas décadas no Brasil, segundo Gadotti. Podemos destacar os seguintes nomes. Na defesa da escola pública, popular e crítica, destacam-se os sociólogos Fernandes e Luiz Pereira,
bem como os educadores Eduardo Vanderlei, Silvia, Miguel Gonzalez, José Romão, Ana Maria Saul e Celso de Rui. Já sobre as concepções democráticas da educação no Brasil e na América Latina, os nomes que mais contribuíram são Bento Sander, Pedro Demer e Walter Garcia. A concepção fenomenológica é defendida por Joel Martins, Ivane Catarina Arantes, João Francisco Regis de Moraes e Antônio Muniz de Rezende. Sobre a crítica da escola capitalista no Brasil, os principais autores que têm produzido são Maurício Trachtenberg, Marilena Chauí, Bárbara Freitag, Luiz Antônio Cunha e Vanilda Pereira Paiva. Ao nível da teoria educacional, destacam-se Demerval Saviani, Neidson Rodrigues, Guiomar Namo de Melo, Carlos Roberto Jamil Cury, Gaudenio Frigoto e Miriam Jorge, José Carlos Libânio e Paulo Júnior. Sobre a educação como cultura, na abordagem de temas de diversidade cultural, étnicas e de gênero, temos o Alfredo Bose. Além destes, vale destacar a contribuição de Rubens Alves, grande influência nos estudos atuais sobre a educação, trazendo categorias antes não refletidas sobre o aprendizado, como a questão da alegria, do prazer, da fala, do corpo e etc. E também de Darcy Ribeiro, cientista social, político e antropólogo, que desenvolveu projetos de grandes impactos na educação. Paulo Freire foi o mais célebre educador brasileiro. Sua obra é voltada para uma teoria do conhecimento aplicada à educação, em que, numa concepção dialética entre educador e educando e teoria, existe um processo constante de aperfeiçoamento e aprendizagem, mas, acima de tudo, de construção de consciência crítica da realidade. Freire criticava o ensino oferecido na maioria das escolas, que trazia no professor o dono do saber e no aluno a figura doce e receptiva, que apenas recebe o conhecimento passivamente. Esse método de educação ele denominou método da educação bancária. Para Freire, a aprendizagem devia ser construída através de uma consciência crítica da realidade, tendo assim uma educação com prática da realidade. A maior contribuição de Paulo Freire foi no campo da alfabetização de jovens e adultos com o método que levou seu nome. Seu método de formação de consciência crítica passa por 3 etapas que podem ser descritas da seguinte forma: etapa da investigação, busca conjunta entre professor e aluno das palavras e temas significativos da vida do aluno, dentro do seu universo vocabular e da comunidade onde ele vive. Etapa da tematização, momento da etapa de consciência do mundo, através da análise dos significados sociais dos temas e palavras. Etapa de problematização, etapa em que o professor desafia e inspira o aluno a superar a visão mágica e a crítica do mundo para uma postura conscientizada. Tais etapas seguem o objetivo de conscientização, em que o professor não é bancário, mas problematizador da realidade, educador e educando. A filosofia de Paulo Freire. Definir qual a filosofia da educação de Paulo Freire é tarefa complexa. Freire dialogava com muitas filosofias e autores diversos. Contudo, não é um eclético. Segundo Gadot, 1989,
seu pensamento humanista inspirou-se no personalismo de Emmanuel Mounier, bem como na existencialismo e na fenomenologia. Segundo Saviani, 1987, a filosofia dialética de Freire é idealista, uma espécie de dialética de consciências que, com base no método fenomenológico existencial e sinônimo de diálogo. Agora eu vou falar um pouco sobre a biografia de Paulo Freire. Paulo Freire nasceu em 19 de setembro de 1921, filho de Joaquim Freire, capitão da Polícia Militar, e de Edeltrudes Neves Freire. Morou na cidade de Recife até 1931, quando foi morar no município vizinho de Jaboatão dos Guararapes, onde permaneceu durante 10 anos. Iniciou o curso ginasial no Colégio 14 de Julho, no centro de Recife. Com 13 anos, perdeu seu pai e coube à sua mãe a responsabilidade de sustentar todos os 4 filhos. Em 1943, ingressou na Faculdade de Direito do Recife. Em 1944, se casou com Elza Maria Costa de Oliveira, professora primária, com quem teve 5 filhos. Depois de formado, continuou como professor de português no Colégio Oswaldo Cruz e de Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco. Em 1947, foi nomeado diretor do setor de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria. Em 1955, junto com outros educadores, fundou no Recife o Instituto Capibaribe, uma escola inovadora. Paulo Freire, preocupado com o grande número de adultos analfabetos na área rural dos estados nordestinos, que formavam um grande número de excluídos, Paulo Freire resolveu desenvolver um método de alfabetização baseado no vocabulário do cotidiano e da realidade dos alunos. As palavras eram discutidas e colocadas no contexto social do indivíduo. Por exemplo, o agricultor aprendia as palavras cana, enxada, terra, colheita, fogo, etc. E os alunos eram levados a pensar nas questões sociais relacionadas ao trabalho. A partir das palavras base, ia-se construindo novas palavras e ampliando o vocabulário. A iniciativa do educador foi aplicada pela primeira vez em 1962 na cidade de Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte, quando foram alfabetizados 300 trabalhadores da agricultura. O projeto ficou conhecido como 40 Horas de Angicos. Os fazendeiros da região chamavam o processo educativo de praga comunista. Com o golpe militar de 1964, Paulo Freire foi acusado de agitador e levado para a prisão, onde passou 70 dias. E em seguida se exilou no Chile. Durante 5 anos desenvolveu trabalhos em programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Em 1969, Paulo Freire lecionou na Universidade de Harvard durante 10 anos. Foi consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Municipal das Igrejas, em Genebra, na Suíça. Viajou por vários países do terceiro mundo, dando consultoria educacional. Em 1980, com a anistia, retornou ao Brasil, estabelecendo-se em São Paulo. Foi professor da Unicamp e da PUC. Foi secretário da Educação da Prefeitura de São Paulo, na gestão de Luiz Erundina. Após a morte de sua primeira esposa, casou-se com Ana Maria Araújo Freire, conhecida como Nita Freire, ex-aluna do Colégio Oswaldo Cruz. Por seu trabalho na área da educação, Paulo Freire foi reconhecido mundialmente. É o brasileiro com mais títulos de doutor honoris causa de diversas universidades. São 41 ao todo, entre elas Harvard, Cambridge e Oxford. Paulo Freire faleceu em São Paulo no dia 2 de maio de 1997.
Agora eu vou falar um pouco sobre as principais obras de Paulo Freire. 1959, Educação e Atualidade Brasileira. 1961, A Propósito de uma Administração. 1963, Alfabetização e Conscientização. 1967, Educação como Prática da Liberdade. 1968, Pedagogia do Oprimido. 1975, Cartas a Guiné-Bissau. 1981, Educação e Mudança. 1985, Prática e Educação. 1985, Por uma Pedagogia de Pergunta. 1992, Pedagogia da Esperança. 1993, Professora Sim, Tia Não, Carta a Quem Ousa Ensinar. 1995, A Sombra desta Mangueira. 1997, Pedagogia da Autonomia. A filosofia de Paulo Freire. Definir qual a filosofia da educação de Paulo Freire é tarefa complexa. Freire dialogava com muitas filosofias e autores diversos. Contudo, não é um eclético. Segundo Gadot, 1989, seu pensamento humanista inspirou-se no personalismo de Emmanuel Mounier, bem como na existencialismo e na fenomenologia. Segundo Saviani, 1987, a filosofia dialética de Freire é idealista, uma espécie de dialética de consciências que, com base no método fenomenológico, existencial e sinônimo de diálogo. O presente seminário tratou brevemente sobre o pensamento pedagógico brasileiro que começou a ter autonomia com o desenvolvimento das teorias da nova escola e com a criação da Associação Brasileira da Educação, que foi fruto do projeto de educação liberal. Eu vou terminar esse seminário com um pensamento de Paulo Freire. Para Paulo Freire, ensinar não é transmitir conhecimento, mas construir em conjunto, em sala de aula, onde os dois aprenderão junto. Professor com aluno, aluno com professor, numa relação de valorização e de culturas e saberes diferentes. Afinal, para Paulo Freire, todos nós somos seres históricos, inacabados, em constante construção.